pessoal, Diário de uma jornalista marcial, hoje num programa aqui na biblioteca, na minha biblioteca bagunçada, porque eu sou bagunceira, tá, gente? Eu admito que eu sou bagunceira, tá? Então você está no canal de uma jornalista marcial, e aqui eu conto um pouquinho da minha vida. Agora eu não tô fazendo artes marciais, mas eu sempre vou linkando uma coisa com a outra, né? Contando um pouco da minha vida, do meu dia a dia, da minha vida de jornalista, né? No meu trabalho. E eu continuo muito conectada com a arte marcial. Eu estou me preparando para voltar, tá? O ano que vem eu volto. Eu já estou me preparando, tá? Eu já tenho uma arte marcial. Eu já me decidi por uma arte marcial, tá? Eu vou começar por uma arte marcial, mas eu não vou contar pra vocês. Já fiz contato, tudo, tá tudo, sim, certo, tá tudo encaminhado. Eu vou voltar nessa arte marcial, eu vou fazer aquele esquema, tá? De 6 meses, 6 meses em cada arte marcial, tá? Eu gostaria também de voltar no Aikido. O Aikido é uma arte apaixonante, tá? Eu realmente sou muito envolvida com Aikido. Mas assim, o Aikido está dentro de mim, mesmo quando eu não estou treinando, tá? Eu trago ele comigo, né? Os conceitos, os Hidas, né? Eu olho pro meu Hakama tá lá descansando, sinto saudades, vontade de usar o Hakama. Mas eu tô bem, tá? Eu tô bem, me desintoxiquei bastante. Esses anos que eu fiquei fora dos dojos foram 2 anos, né? Eu parei em 2019. E a última arte que eu fiz foi o Ninja Fake, Ninjutsu, tá? Que deu problema também. Eu fui fugir pro Ninjutsu, eu fui fugir dos senseis de Aikido no Ninjutsu e eu encontrei o mesmo problema, tá? O machismo, ele está em todas as artes marciais, não tem pra onde fugir, tá? Você tem que aprender a lidar com ele. Você tem que aprender a lidar com ele. Não se conformar com ele, né? Mas você tem que aprender a encontrar armas para você lidar com o machismo nas artes marciais, tá? Porque não tem saída. Não tem saída, tá? O machismo está em tudo, e nas artes marciais com muita força, tá? Como eu falei para vocês, eu vou começar sempre um programa quando eu estiver aqui na biblioteca, na minha biblioteca bagunçada, eu vou sempre começar falando de algum livro, tá? Que eu tenha lido para indicar para vocês, porque eu gosto muito de ler, tá? Eu tô até tendo dúvida de qual livro que eu indico para vocês, assim. Aí são muitos livros, né? Eu tô em dúvida, eu tô perdida nos meus livros. Eu tinha separado um livro aqui, agora eu não sei onde tá. Bom, eu vou falar pra vocês... eu vou falar desse livro aqui, quer ver? Cadê ele? Ah, tá aqui, ó. Vou falar desse livro, esse livro é bem legal, gente. Olha, esse livro aqui. Esse livro é bem legal, tá? Olha, esse livro se chama Os Grandes Filósofos que Fracassaram no Amor, tá? Olha que legal, gente, esse livro. Os Grandes Filósofos que Fracassaram no Amor. Gente, esse livro é bem legal, tá? Esse livro também vai contar curiosidades de filósofos famosos e que não deram certo no amor, tá? Eles não tiveram sucesso nos relacionamentos amorosos, tá? Então são filósofos, olha... A gente vai falar, o livro vai falar do Sócrates, Platão, Diógenes, Aristóteles, Sêneca, Descartes, Luke, São Tomás de Aquino, vários, né, filósofos conhecidos, famosos, tá? Tem que ter o Nietzsche aqui, Nietzsche, machista, Nietzsche, o Tolstói, o Russell, tá? O Jean-Paul Sartre, tá? Que realmente teve uma relação muito complicada com a Simone de Beauvoir. Eles tinham um relacionamento aberto, tá? A Simone de Beauvoir e o Jean-Paul Sartre, eles moravam em casas separadas, tá? E eles tinham relacionamentos, era um casamento aberto, tá? O casamento do Jean-Paul Sartre com a Simone de Beauvoir, tá? Eles eram bem liberais, eles se relacionavam eles dois e eles tinham amantes. Era um relacionamento aberto. Então, esse livro é bem legal, gente, porque ele vai mostrando um pouco do lado B, tá? Desses filósofos que foram muito famosos, que, né, mudaram o rumo da filosofia, mas na vida pessoal deles vai mostrando que eles são humanos, tá? Então, na vida pessoal vai mostrando que eles tiveram muitos problemas amorosos, muitas decepções, né? Alguns tiveram até amantes, muitos, né? Então, eles tiveram muitas decepções, entendeu? Amorosas. Então, vai falando um pouquinho do lado B, tá?
Então aqui, olha, o Nietzsche, ele fazia muito sucesso com as mulheres, mas ele é machista, tá? Ele sempre foi machista. Apesar das suas afirmações misóginas, o Nietzsche é bem machista. Eu li algumas coisas do Nietzsche, né? Ele é da filosofia existencial. Teve um tempo que eu li muita coisa do Nietzsche, tá? Nietzsche, Sartre, essa parte de filosofia existencial. E o Nietzsche sempre foi machista, bem machista, inclusive, né? Então, ele foi rejeitado muitas vezes, tá? Pelas mulheres, o Nietzsche, tá? E aí ele era bem misógino, bem machista, tá? O Sócrates, ele sofreu com os maus tratos da sua esposa, tá? Então a esposa dele era horrível, né? Tratava ele muito mal, então ele foi muito feliz também. O Comte, Auguste Comte, ele também teve um problema com a mulher e isso atrapalhou muito a produção intelectual dele. Ele tentou suicídio, tá? O Comte. O Luke, ele era o John Luke, tá? Ele era um sedutor, né? Então ele se relacionava com muitas mulheres, mas provavelmente foi infeliz. Então, assim, é um livro bem legal, tá? É um livro bem interessante porque ele mostra, assim, o lado humano, tá? Desses filósofos que foram muito conhecidos. Ele mostra o lado humano, tá? Então eu acho muito interessante, porque é o lado B, né, desses filósofos famosos, pra gente entender um pouquinho que eles são humanos como nós, né? Eles não são super-heróis, eles também sofreram, né, tiveram problemas, né, com relacionamentos, todo mundo tem, tá? Bom, gente, eu tô contando pra vocês dos bastidores, eu tô bem melhor, tá? Eu acho que essa parada na arte marcial foi muito boa pra mim, tá? Eu fiz uma desintoxicação. Não que eu esteja totalmente preparada pra voltar pro Aikido, pros dojos. Sinceramente, eu não tô preparada, porque tô tão bem que eu fico até com receio de voltar e voltar tudo de novo, tá? Mas eu tô bem melhor, né? É o que eu falei pra vocês, a última arte que eu fiz foi o ninjutsu, tá? Que deu problema também. Teve motim. Assim, todos os dojos de artes marciais em que eu estive, teve motim, tá? De homens, sempre teve. Um monte de homens se juntando, querendo me tirar, sem ser me tirando, sempre foi. Sempre foi assim, entendeu? Porque eu acho que talvez eles se incomodem muito comigo, né? Eu represento talvez uma ameaça para os homens, né? Nesses dojos, pelo menos em que eu estive, eu representei uma ameaça para eles, mas eu nunca ameacei eles em nada, tá? Eu tinha minhas diferenças com eles, mas eu nunca fui uma ameaça para eles, tá? Mas acontece isso, quando você tem uma mulher muito forte no dojo, uma mulher que não se enverga, muito crítica, né? Os homens têm medo, né? Então eles se juntam para tirar essa mulher. Mas eu tô muito bem, né? Eu contei para vocês que eu encontrei um amigo, né? Uma pessoa que eu tive problemas em dojo, a gente brigou. Mas ele era muito meu amigo, pegava trem comigo, eu sempre gostei muito dele, tá? Porque eu sempre percebi que ele era autêntico, tá? E aí ele me pediu desculpas, tá tudo bem, já tava tudo bem, tá? Nunca tive raiva dele, né? Eu falei pra ele, é tudo brincadeira. Aí ele deu risada, eu falei, é brincadeira, né? É uma maneira, né, da gente trabalhar as coisas que a gente não suporta, né? Então a gente tem que brincar, você tem que encontrar elementos, mas não é para ninguém se ofender, são brincadeiras, né? Então, mas eu tava falando para vocês o seguinte, que eu sempre fui uma pessoa muito bagunceira, tá, gente? Eu sempre fui muito bagunceira, eu sempre tive um problema com hierarquias, tá? Assim, pessoas mandando, obedecer, eu nunca fui uma pessoa de obedecer, tá? É claro que eu nunca fui uma pessoa de... Eu não tinha muita alternativa, né? Quando você tem chefe, quando você tem um sensei, você não tem muita alternativa, mas eu sempre encontrava maneiras alternativas de eu lidar com o poder, tá? E não obedecer totalmente, tá? Eu sempre encontrava um jeitinho, tá? Um jeitinho de botar um jeito meu, tá? E eu sempre tive realmente uma questão complicada com hierarquias. Eu sempre respeitei, né? Eu sempre respeitei o superior, o chefe, porque eu não tinha alternativa, tá? Se eu tivesse, eu não obedeceria, não respeitaria, tá? Mas eu sempre dei um jeitinho de colocar o meu jeito, tá? Assim, sabe? Eu sempre fiz umas coisas alternativas assim, tá? Sem agredir, né? Sem agredir o poder, mas assim,
digamos, eu sempre dei um jeitinho para ficar do meu jeito, tá? Mais ou menos isso, mas respeitando, né, as pessoas. Então, e eu sempre fui uma pessoa muito bagunceira, tá? Sempre fui. Eu sou muito bagunceira, tá? Assim, as coisas são assim, ó. Uma bagunça. Vocês estão vendo meus livros, né, aí atrás. É uma bagunça, tá? E meu armário também é uma bagunça, tá? Minha roupa é amassada, entendeu? E aí eu me lembro o seguinte, porque é o seguinte, tem toda uma pressão em cima das mulheres, né? Ah, a mulher tem que, né, passar roupa, a mulher tem que andar toda arrumadinha, a mulher não pode ser desorganizada, né? E eu sempre fui uma anti-mulher. Eu sempre andei toda amassada, entendeu? Eu não tava nem aí, né? Eu sou o que eu sou. E eu me lembro o seguinte, eu acho que isso é uma forma de contestação também, tá? Como tem essa pressão, a mulher tem que passar roupa, andar com tudo arrumadinho, não pode ser desorganizada, então eu acho que eu sempre naturalmente fui uma contestadora dessa ordem. Eu sou uma mulher muito bagunceira, sou super desorganizada, tá? E outra coisa, eu não lido bem com hierarquias não, tá? Eu realmente sempre dou um jeito de colocar o meu jeito, sem agredir ninguém, sem criar problema com ninguém, tá? Eu sempre dou um jeito de fazer com que as coisas fiquem do jeito que eu gosto, tá? Sem dúvida nenhuma, eu sempre faço isso. Eu não me dou bem com lideranças, tá? Sim, uma pessoa mandando em mim, falando coisas pra mim, eu não faço, tá? Se a pessoa falar, eu não vou fazer. A não ser que eu ache que eu preciso fazer, tá? Então, eu acho, né? Isso é uma questão da personalidade, né? Tem pessoas que são muito livres, né? Rebelde. Eu sempre fui rebelde por natureza, tá? E então, eu me lembro o seguinte, que eu contei pra vocês, né? Que é interessante que o homem machista, ele vai ficar cobrando isso da mulher, né? Pra ela ser organizada, ela tem que usar roupa limpa, ela tem que usar uma roupa passada, entendeu? Ela tem que ser perfeita. E eu sempre contestei isso, tá? Então eu me lembro no dojo, no segundo dojo que eu fiquei, que foi o dojo que tinha homens muito machistas e foi o dojo que eu fiquei mais tempo, tá? Foi o dojo do Japa, o Sensei Japa ou Sensor, tá? E tinha um colega meu, aquele colega que eu já falei aqui pra vocês, que era o Traíra-san. Ele ficava falando pra todo mundo dobrar o hakama direito, ele ficava dando moral, né, em todo mundo, falando que a gente não dobrava o hakama direito, mas ele tinha posturas inadequadas, tá? Ele traía a esposa, né? Ele fazia coisas erradas, mexia com amigas, né? Chegou a me passar cantada, eu botei ele pra correr, tá? Então, ele era assim, ele gostava de dar moral nos outros, mas ele não tinha moral. Então, eu me lembro uma vez, depois do treino, né? Eu tinha treinado Aikido e tal, né? Nessa época eu conversava com ele, tá? Depois eu rompi com ele. Por causa desses comportamentos dele, né? Porque não dava pra eu ficar vendo coisa errada, né? As coisas erradas que ele fazia com a esposa, as coisas erradas que ele fazia no dojo, não dava, entendeu? E ele era muito tóxico, esse colega meu, esse ex-colega meu de treino, tá? Eu me lembro que eu tava, de novo, né? Dobrando meu hakama, tinha acabado a aula de Aikido, eu tava sozinha, dobrando meu hakama, aí ele veio perto de mim. Aí ele virou pra mim e falou, você tá dobrando o seu hakama tudo errado, porque ele sempre falava isso, né? Todo mundo fazia tudo errado, só ele que fazia o certo, né? Ele era muito tóxico, esse ex-colega meu de treino, muito tóxico. Ele sempre foi muito tóxico, né? E ele puxava o saco do sensei. Ele vivia me criticando, tá? E ele já é um senhor, né? Casado, todo de idade e tal. E aí eu me lembro que eu tava dobrando meu hakama, aí ele virou pra mim e falou assim, olha como os homens são machistas, né? Olha como os homens ficam colocando um peso nas mulheres. Quer dizer, a mulher tem que ser perfeita, tem que andar com roupa passada, roupa arrumada, né? Isso é machista, é bem machista isso, né? E ele é bem machista mesmo, esse ex-colega meu de treino, de Aikido. Bem machista mesmo, ele é bem machista. Tanto que ele trai a mulher, né? E aí eu me lembro que ele viu, né? Minha roupa tava meio amassada. Porque minha roupa é amassada, tá? Eu não tenho paciência pra dobrar. Realmente eu não tenho, tá? É tudo amassado. E eu gosto assim. Eu gosto amassado, tá? Eu gosto. É pra contestar mesmo, né? É uma coisa já da minha natureza. Eu sou assim, né? E meu dogi tava tudo amassado. Eu uso dogi amassado, o hakama amassado, entendeu? Sempre fui assim, entendeu? Eu nunca tive muita paciência pra ficar dobrando roupa. E nem passar. Eu não gosto de roupa passada, tá? Eu não gosto de roupa passada, tá? Minha roupa é sem passar. E aí ele virou
Olha como os homens são machistas, né? No Aikido, e como esse cara é machista, né? Os conceitos. Ele virou pra mim e falou, nossa, o que foi que ele falou? Eu nunca vi uma mulher assim, né? Que nem você usar essa roupa toda amassada. Você não sabe passar roupa? Ele falando pra mim, tá? Eu tava dobrando meu rocamar. Falei, não sei passar roupa. Por quê? Ah, então, tá explicado por que você não é casada. Porque você não se casou. Olha os conceitos, né? Dele, né? Então, a mulher tem que ser empregada, né? Do marido. É essa imagem que ele tem, essa visão que ele tem, né? Eu falei assim, não, eu já fui casada, só que eu não sou casada mais, casamento é muito ruim, tá? Eu não indico. Ah, aí ele virou pra mim, né? Eu sou bem machista esse cara. Ele falou assim, então agora eu entendi por que o seu marido terminou o casamento. Eu falei, não, nós dois terminamos o casamento, não foi por causa de roupa mal passada, pode ter certeza, porque eu não sou empregada, né? Meu ex-marido nunca me colocou como empregada dele e eu nem aceitaria isso, né? Mulher não é para ser empregada, mulher é para ser companheira. Você deveria entender isso, né? Então dá para entender porque o casamento dele é tão ruim e porque ele trai a esposa dele, né? Porque ele trata uma mulher, uma esposa, como se fosse empregada dele, né? É o conceito dele, machista, muito machista. Aí ele virou e falou assim, então dá para entender por que você está solteira. Eu falei, eu tô solteira porque eu quero, tá? Porque eu gosto de ser solteira. Ele, pelo jeito, é um cara infeliz, né? Um cara machista, infeliz, que trai a esposa, né? Que tipo de casamento é esse, né? Não deve ser muito feliz o casamento dele. Tanto é que ele trai a esposa dele, né? Imagina, né? Um homem completamente sem valores. Então, assim, é o conceito que os homens têm. Aí começou a espalhar, né? Por exemplo, eu comecei a ficar... nesse segundo dojo, eles começaram a perceber que eu sou desorganizada mesmo, tá? Eu sou... Meu doguê é amassado, não tô nem aí, é amassado mesmo, tá? Meu hakama eu dobro do meu jeito, mas também fica meio amassado. Aí começou a se espalhar isso, tá? Que eu era bagunceira, que eu era desorganizada, que eu usava tudo amassado, eu não tava nem aí. Eu mesma falava, né? Eu mesma falo que eu sou bagunceira. Eu sou super bagunceira mesmo, tá? Eu sou mesmo. E eu falo, assumo, eu sou. Eu não acho isso um defeito. Isso é da personalidade da pessoa. Outra coisa, eu pesquisei, tem uma pesquisa que fala que as pessoas desorganizadas e bagunceiras são as mais criativas. É uma pesquisa, inclusive, tá? Então, cada um é cada um, né? Mas os homens, eles colocam esse peso na mulher. A mulher tem que ser perfeita, tá? Não pode ser desorganizada, não pode andar com a roupa amassada, a mulher tem que estar sempre bonita, sempre magra, sempre arrumada, não é assim, sabe? Isso aí é um peso do machismo, né? É uma cobrança, é um peso, a mulher tem que ser o que ela quer ser. Se ela quiser sair desarrumada, bagunçada, ela sai, né? Isso não vai fazer dela menos ou mais, tá? Eu acho que a mulher tem que quebrar essas pressões, sabe? Essas imagens aí que o homem fica colocando. Então sai mesmo, sai tudo amassada. Minhas coisas são todas amassadas. Né? E eu sou assim mesmo, assumo, sou assim mesmo, tá? Então, mas o homem, ele coloca esse peso na mulher, tá? Ele coloca. Eu me lembro, eu não tô nem aí, não tô nem um pouco preocupada. E quando eu me casei, eu percebi muito bem isso, né? Porque eu me casei com o Marcial e o cara que eu me casei, que a gente brigou pra caramba, porque ele era de fogo, ele era leonino. Eu sou escorpiana, eu sou água. Então era uma briga terrível, terrível. Porque um leonino, porque as pessoas, o homem de fogo, ele é muito autoritário, tá? Ele vai querer mandar na mulher. O leonino, ele é muito mandão, tá? Ele é muito mandão, ele é muito sistemático, tudo que é dele é melhor, né? Tudo que é do outro é ruim. Ele é espaçoso, tá? E meu ex-marido era marcial, tá? Que nem eu. Então a gente brigou bastante, muito mesmo, assim, briga mesmo, feia. No começo até que a gente ia bem, né? Mas depois do casamento ele deu uma piorada, ele mostrou quem ele era, né? Então a gente brigava mesmo, tá? Porque era um casamento de um cara, de um homem mandão, espaçoso, que não respeita território, porque o leonino, ele é muito folgado, tá? O leonino é muito folgado, tá? Ele tem que casar com uma mulher submissa, o leonino, pra dar certo. Ele não pode casar com uma mulher com temperamento forte, não pode, tá? Porque vai dar briga, e deu mesmo, né? Porque meu ex-marido, ele era o seguinte, ele era muito espaçoso, ele invadia meu território. E ele, quando ele invadia meu território, dava briga, briga feia mesmo, tá? Eu chegava a medir o espaço. Eu falava, ó, esse espaço é seu, esse é meu. Se você passar pra cá, você vai ter. Eu falava pra ele. Ainda bem que ele era do meu tamanho, entendeu?
senão o prejuízo ia ser complicado. Ele brigava mesmo. Se ele passasse um milímetro pro meu espaço, dava briga. Dava briga, porque o leonino é muito folgado. Com o leonino você tem que ser dura, tá? Dura. E aí ele falava assim pra mim, o leonino é o seguinte, se você é casada com o leonino e quer se dar bem com ele, ou você é submissa, ou você faz de conta que você é submissa. Eu nunca fiz isso. Eu não sou submissa e eu nunca fingi, né? Porque se eu fingisse, eu levaria ele na flauta, tá? Você tem que fingir. Eu nunca fingi. Então, assim, ele falava o seguinte pra mim, Priscila, você vai fazer isso? Eu falei, não, não vou. Aí dava briga. Dava briga. Eu falava, não vou. E ele tinha os hábitos totalmente opostos a mim, porque o leonino, o homem de água, ele é muito diurno, sabe? Diurno, ele gosta de acordar cedo, ele é muito ativo, né? Ele tem uma energia. Ele mandão, ele gosta de mandar, ele é espaçoso, ele invade o seu território. Se você deixar, ele invade o seu território. O leonino é assim, ele invade o seu território, né? E eu sou o oposto, né? A água é o oposto do fogo, tá? A água geralmente é mais noturna, mais tranquila, né? A gente é mais territorialista, ainda mais no escorpião, né? O escorpião é mais territorialista da água, né? É câncer e peixes é mais light, escorpião é muito territorialista, muito mesmo. Então, assim, quando ele passava pra minha parte, eu ficava só esperando ele passar. Tava briga. Então, a gente brigou muito, a gente quase se matou, tá? Tanto que ele falou, Priscila, chegou um momento que ele falou pra mim, Priscila, a gente vai ter que se separar. Falei, por quê? Olha, por quê? Tava ruim já, a gente tava quase se matando. Por quê? Aí ele falou assim, eu falei, por que você tá me traindo? Porque o escorpiano, ele é radical, né? O escorpiano não tolera traição e infidelidade, tá? Se alguma escorpiana tolera, ela não é escorpiana, tá? Ela não é. Porque eu tinha todas as senhas dele, tá? Eu sabia todas as senhas dele, eu sabia o que ele fazia, com quem ele falava. Eu sabia tudo, né, da vida dele. Então, ia ser muito difícil ele fazer alguma coisa, tá? Eu sabia, eu tinha um controle. Mas aí a primeira coisa que eu perguntei, por quê? Você tá me traindo? Eu sabia que ele não tava me traindo, tá? Sabia. Por isso que eu perguntei. Ele falou, não, você sabe que não, né? A gente tem um relacionamento de fidelidade, realmente, né? O leonino, quando ele gosta mesmo, tá? Ele não trai. Ele só vai trair se ele não gostar, tá? Se ele não gostar, ele trai. O escorpião também, tá? Aí ele falou, não, você sabe que eu gosto de você e tal, só que assim, a gente vai se matar se a gente continuar junto. A gente vai se matar. Você sabe disso, né? Aí eu falei, é verdade. Ele mesmo falou, né? Leonino, ele mesmo falou. É melhor a gente terminar porque a gente vai se matar. Aí já tava muito radical. Porque ele era assim, mandão. Parecia um general, tá? Parecia que eu tava com general. Tanto que eu batia continência. Ele odiava. Eu falava, e aí? Heil Hitler, chamava ele. Nossa Senhora. Ele ficava pra morrer, tá? Porque eu enchi o saco, tá? Eu zoava, né? O jeito dele e tal. Né, porque ele era o oposto de mim, né? O fogo, ele é o oposto de água. É o oposto. É tudo intenso, tá? É tudo intenso, né? Mas as brigas também serão radicais, né? Ele acordava cedo, eu sou noturna, eu acordo mais tarde, eu durmo mais tarde, ele dorme mais cedo. Então, assim, e outra, mandão. Ele invade espaços, isso dava muita briga, né? Então é complicado. Se uma mulher de água casa com um homem de fogo, ela tem que entender que uma hora, a não ser que ela seja submissa, porque a pisciana e a canceriana, elas são mais submissas, tá? Agora a escorpiana não, a escorpiana ela bate de frente, ela não aceita, né? Homem invadindo o território dela, entendeu? Querendo mandar, de jeito nenhum. Então, realmente foi uma briga mesmo. Tanto é que a gente radical, a gente não tem contato nenhum. Foi um final radical. Não é que nem o Sensei Boto, que fica com pena de ex-namorada, foto. Não tenho nada dele. Nada dele. Devolvi tudo. Rasguei tudo, joguei tudo fora. Nada. Foi radical, né? O escorpião, quando ele termina, ele é radical. É radical mesmo, é corte total, né? Então, mas é assim, é muito engraçado, porque o armário era dividido, né? Tinha a parte dele e a minha. A parte dele era totalmente arrumada.
Ele chegava a separar blusas pelas cores. Era uma coisa louca, doentia, né? Ele era muito assim, sabe? Muito sistemático, muito militar, sabe assim? Ele arrumava tudo perfeito. A minha parte no armário era assim, tudo amassado, tudo amassegado. Era uma bagunça, tá? Eu era o oposto dele, sempre foi, né? É o oposto. O oposto se atrai, só que acontece que o oposto, ele vai, em algum momento, não vai dar certo, tá? No começo é legal, é tudo diferente, ai, o cara é diferente, não sei o quê, é tudo novidade, mas com o tempo, as diferenças vão pesando muito, né? As diferenças de gosto, de opinião, de jeito, foi pesando, tá? E foi dando problema. Você vai entrando em conflito com a pessoa. Eu fui entrando em conflito com ele mesmo, assim, de brigar mesmo, né? E a gente lutava. Como a gente pratica arte marcial, quando o casal é marcial, é mais complicado, tá? Porque você vai acabar usando a sua arte marcial. Você vai acabar usando. Não adianta falar. Você usa. Você usa. No momento de raiva, você usa a sua arte marcial. Com certeza você usa, tá? Então, é muito complicado quando o casal é marcial. Eu acho que dá certo quando a mulher é submissa, é mais submissa e tal, mas quando os dois têm um temperamento difícil, pode acontecer uma tragédia, tá? Realmente. Então era muito engraçado, tá? Muito engraçado. Mas o leonino, ele é muito espaçoso. Uma escorpiana, um leonino é muito complicado. Muito complicado. Porque ele invade o espaço. E a escorpiana, ela é muito territorialista, tá? A escorpiana é muito, muito territorialista. Se você quer viver bem com uma escorpiana, respeite o território dela. Se você invadir o território dela, você vai ganhar uma inimiga. Você não vai ganhar uma amiga. Você não vai. Você vai ganhar uma inimiga, né? Que foi o que o Sensei Rick Salguros fez, né? Ele invadiu meu território. Então, o que ele ganhou? Ele ganhou ódio, né? Ele invadiu o território, tá? Então, é assim. Eu sempre fui bagunceira e nunca neguei isso. Eu sou mesmo, admito, falo abertamente. Acho que as mulheres carregam um peso de ter que ser perfeitas. As mulheres não têm que ser perfeitas. Bonita, tá sempre magra, sempre com o cabelo arrumado, tá sempre de bom humor, com a roupinha passada. Não é, as mulheres têm que ser o que elas são. Elas não têm que ficar. Elas não são, os homens não são perfeitos, porque as mulheres têm que ser perfeitas. E o que é perfeição? Então, assim, eu sou mesmo. Uso roupa amassada, bagunço tudo. Sou mesmo. Não sei passar roupa, não passo, não preciso, não vai fazer diferença pra mim isso. Tá? Então, assim, sou mesmo, realmente. Eu sou assim. Então é isso, gente. Hoje a gente falou disso. Nas próximas a gente fala de outras coisas e dá outros exemplos, né? Dos machismos dos homens e de que as mulheres, às vezes, se agridem, se violentam para se submeter a um modelo, né? Que a sociedade machista criou para ela, né? Que ela tem que ser perfeita, ela tem que estar bonita sempre, ela tem que estar magra, ela tem que estar sempre de bom humor, ela tem que querer ter filhos, ela tem que querer casar. Não, a mulher tem que ser o que ela é. Ela não precisa casar e ter filhos se ela não quiser. Ela não precisa ser magra. Ela não precisa gostar de uma roupa passada, entendeu? Ela tem que ser quem ela quer ser. Só isso, tá? É isso, gente. Até a próxima.